Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que bom falar com os amados irmãos em Cristo da congregação de Barreiras. Nesses tempos de contenção social, estamos aqui reunidos fazendo a nossa parte, você também e sua família, atendendo aí um pedido do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde também, para diminuir a dinâmica da disseminação desse vírus mortal que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui como intercessores para orar em favor não somente do nosso país, mas de todas aquelas pessoas debilitadas, daqueles profissionais de saúde que carecem das nossas intercessões para que eles continuem tendo vigor, saúde para cuidar daqueles que estão doentes. Nessa dinâmica toda de trabalho em que foi interrompido bruscamente no mundo todo, mudou a vida e a rotina de muitas pessoas. E hoje nós queremos aqui fazer uma reflexão no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que assim nos diz a palavra do Senhor. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É interessante que nesse texto aqui, Jesus ele faz uma observação vendo a dinâmica em que estavam vivendo ali os seus discípulos. E é interessante que Jesus observa que muitos deles não tinham nem tempo para comer. Foi necessário que eles fossem retirados do lugar comum em que eles estavam vivendo e os levou para um lugar deserto, à parte, para que ali, naquele lugar, que foi com certeza preparado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, ali então houve um momento com certeza de reflexão. Aqui nos fala que eles não tinham tempo nem para comer. E com certeza essa era a situação de muitos. Nós vemos interessante que diante dessa situação, nós vivemos uma realidade no mundo hoje. Existe o urgente e existe o importante. O que é urgente e o que é importante? Às vezes nós fazemos uma inversão dessas situações. Nós valorizamos mais aquilo que é urgente e esquecemos aquilo que é importante. Nós vemos aqui que havia uma necessidade na vida dos discípulos que era importante eles comerem, porque a lei da autopreservação é essa: se o homem não come, ele morre. Então, diante dessa situação, foi necessário que um dia Jesus, vendo aquela situação, levou-os a um lugar à parte. E com certeza foi um momento de reflexão, foi um momento de comunhão ali com o Senhor. Não somente o alimento material, o pão de cada dia, mas com certeza o pão da vida, a palavra de Jesus, ela foi suficiente para sustentar aqueles homens e revigorar as suas forças, abrir os seus horizontes, compreender as suas possibilidades, como sendo eles testemunhas da salvação. Então, nesses tempos de reclusão, de contenção social, onde cada um está na sua casa, é um momento onde nós possamos fazer, então, um momento de reflexão, um momento de arrumação, vamos assim dizer. Você não somente vai arrumar as gavetas, vai arrumar os armários, vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar o jardim, mas também que você possa colocar em ordem, não somente essas coisas materiais, que é um bom momento para isso, mas que você possa colocar em ordem a sua vida espiritual, a oração, a leitura da palavra, a intercessão, aquelas pessoas com quem há muito tempo você não fala, você deveria ligar para ela, usar as redes sociais para dar um bom dia, uma boa noite, como vai, tudo bem? Eu estou aqui orando por você. Então, esses recursos são os recursos que nós temos para que possamos nos manter em sintonia com aquele que nós amamos. Jesus, ele é o mestre por excelência. Ele amava os seus discípulos e os seus discípulos também os amavam. Essa recíproca era verdadeira. E com certeza naquele ato, naquele momento de comunhão e de reflexão com seus discípulos, eles saíram dali mais revigorados, preparados para enfrentar com certeza as necessidades daquele povo aos quais eles foram convocados para pregar o Evangelho. Com certeza a vida deles não foram mais as mesmas.
e que assim também, depois dessa contenção, a nossa vida também não seja mais a mesma. Nós sejamos mais crentes, nós sejamos mais adoradores, mais fiéis, mais amigos, e que com certeza nós vamos sair mais fortalecidos lá do outro lado. E que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida e o Senhor possa trazer alegria e paz para o seu coração e para a sua família. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que bom falar com os amados irmãos em Cristo da congregação de Barreiras. Nesses tempos de contenção social, estamos aqui reunidos fazendo a nossa parte, você também e sua família, atendendo aí um pedido do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde também, para diminuir a dinâmica da disseminação desse vírus mortal que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui como intercessores para orar em favor não somente do nosso país, mas de todas aquelas pessoas debilitadas, daqueles profissionais de saúde que carecem das nossas intercessões para que eles continuem tendo vigor, saúde para cuidar daqueles que estão doentes. Nessa dinâmica toda de trabalho em que foi interrompido bruscamente no mundo todo, mudou a vida e a rotina de muitas pessoas. E hoje nós queremos aqui fazer uma reflexão no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que assim nos diz a palavra do Senhor. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É interessante que nesse texto aqui, Jesus ele faz uma observação, vendo a dinâmica em que estavam vivendo ali os seus discípulos. E é interessante que Jesus observa que muitos deles não tinham nem tempo para comer. Foi necessário que eles fossem retirados do lugar comum em que eles estavam vivendo e os levou para um lugar deserto, à parte, para que ali, naquele lugar, que foi com certeza preparado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, ali então houve um momento com certeza de reflexão. Aqui nos fala que eles não tinham tempo nem para comer. E com certeza essa era a situação de muitos. Nós vemos interessante que diante dessa situação, nós vivemos uma realidade no mundo hoje. Existe o urgente e existe o importante. O que é urgente e o que é importante? Às vezes nós fazemos uma inversão dessas situações. Nós valorizamos mais aquilo que é urgente e esquecemos aquilo que é importante. Nós vemos aqui que havia uma necessidade na vida dos discípulos que era importante eles comerem, porque a lei da autopreservação é essa: se o homem não come, ele morre. Então, diante dessa situação, foi necessário que um dia Jesus, vendo aquela situação, levou-os a um lugar à parte. E com certeza foi um momento de reflexão, foi um momento de comunhão ali com o Senhor. Não somente o alimento material, o pão de cada dia, mas com certeza o pão da vida, a palavra de Jesus, ela foi suficiente para sustentar aqueles homens e revigorar as suas forças, abrir os seus horizontes, compreender as suas possibilidades, como sendo eles testemunhas da salvação. Então, nesses tempos de reclusão, de contenção social, onde cada um está na sua casa, é um momento onde nós possamos fazer, então, um momento de reflexão, um momento de arrumação, vamos assim dizer. Você não somente vai arrumar as gavetas, vai arrumar os armários, vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar o jardim, mas também que você possa colocar em ordem, não somente essas coisas materiais, que é um bom momento para isso, mas que você possa colocar em ordem a sua vida espiritual, a oração, a leitura da palavra, a intercessão, aquelas pessoas com quem há muito tempo você não fala, você deveria ligar para ela, usar as redes sociais para dar um bom dia, uma boa noite, como vai, tudo bem? Eu estou aqui orando por você. Então, esses recursos são os recursos que nós temos para que possamos nos manter em sintonia com aquele que nós amamos. Jesus, ele é o mestre por excelência. Ele amava os seus discípulos
e os seus discípulos também os amavam. Essa recíproca era verdadeira. E com certeza naquele ato, naquele momento de comunhão e de reflexão com seus discípulos, eles saíram dali mais revigorados, preparados para enfrentar, com certeza, as necessidades daquele povo aos quais eles foram convocados para pregar o Evangelho. Com certeza a vida deles não foram mais as mesmas. E que assim também, depois dessa contenção, a nossa vida também não seja mais a mesma. Nós sejamos mais crentes, nós sejamos mais adoradores, mais fiéis, mais amigos, e que com certeza nós vamos sair mais fortalecidos lá do outro lado. E que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida, e o Senhor possa trazer alegria e paz para o seu coração e para a sua família. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém.